Hoje aqui no canal eu vou trazer mais uma ideia de dedoche aqui para vocês de amigurumi. Dessa vez é o leãozinho, né? Então eu vou explicar todo o passo a passo para vocês como fazer aqui o leãozinho todinho aqui em formato de dedoche. Esse que foi um pedido da nossa membro do canal, a Marici Ritério. Muito obrigada de coração por pedir, por solicitar. Uma ideia bem interessante agora. Vai entrar outubro, né? Tem o Dia das Crianças e tudo mais, para usar, né? Para contar histórias, para as crianças mesmo brincarem, ou então nas escolas também, para fazer a contação de histórias. É uma ideia bem interessante. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá! Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, ó, o nosso dedoche aqui de leãozinho. Eu vou explicar todo o passo a passo como fazer ele, tá bom? Então, ele encaixa aqui no dedo certinho, tá, gente? Como vocês podem perceber. E vamos às medidas dele aqui, então, tá, pessoal? Vou ajeitar aqui os bracinhos pra gente poder tirar a medida. De comprimento, ele tem 10 centímetros, contando desde o corpinho aqui até a orelhinha, a parte de cima aqui com a juba. A largurinha dele, se a gente for contar essa parte aqui, eu acho que é melhor, que é a parte mais larguinha, né? Tem 7 centímetros. E a altura, eu vou contar aqui na aberturinha do dedo, da parte onde a gente coloca o dedo, né? Ó, 2,5, tá? E a largurinha contando aqui no focinho, é que eu tô com dificuldade aqui de colocar para poder tirar a medida. Tem 4 centímetros, tá, gente? Então, essas são as medidas dele e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores amarelo canário, tá? É a cor que eu tô utilizando. Um marrom escuro, o branco e também nós vamos utilizar o preto, certo? Vamos precisar aqui da nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros. Vamos utilizar também a nossa agulha de costura, tá? E também os nossos alfinetes. Dessa vez eu vou utilizar alfinete pequenininho, tá bom, gente? Vamos precisar aqui do nosso enchimento acrílico. Vamos utilizar também a nossa tesoura. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso amarelo canário, tá? Vamos fazer o anelzinho mágico. Vamos colocar aqui a correntinha inicial. E vamos fazer para começar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui ó, 4, 5 e 6. Só lembrando vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês direitinho, passo a passo, desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá bom, pessoal? Então, olha lá primeiro e depois volta aqui. Então, ó, puxo o meu fio, deixo fechadinho, coloco ele aqui para contar carreira e prender ao mesmo tempo, sem precisar fazer nó. E vamos para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer aqui, pessoal, um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Então, no total, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês, tá bom? Feito aqui, gente, vamos para a próxima carreira, que nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento no próximo ponto de base. Vamos repetir por toda a voltinha essa sequência também. E no final da carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, façam aí um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Eu também vou fazer e volto com vocês. Vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base. E no ponto seguinte, a gente faz, então, o aumento. Vamos também repetir por toda a voltinha a sequência. No final da carreira, a gente vai ficar com 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos e aumento por toda a volta e volto pra gente continuar. Feito aqui, gente, agora nós vamos fazer 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base até o final da carreira, tá? Então, aqui a gente não vai fazer aumentos, então, no total, a gente continua com os 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer as 6 carreiras de um ponto baixo em cada e volto então com vocês para mostrar. Ó, gente,
Fiz aqui as 6 carreiras, ficou desse jeitinho. Agora nós vamos começar a fazer as diminuições aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar fazendo, ó, 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz a diminuição, ó. Para quem não sabe, a gente pega as 2 argolinhas da frente, as argolinhas externas dos 2 próximos pontos e fecha o ponto baixo, tá? Vamos repetir por toda a voltinha essa sequência, ó, 2 pontos baixos e a nossa diminuição. Feito isso, vamos repetir por toda a volta, como eu disse, e no final da carreira a gente vai ficar com 18 pontinhos no total, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Ó, gente, feito aqui, vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo. Vamos agora para a próxima carreira, que também é de diminuição, tá? Nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz a diminuição aqui, ó, certo? Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência, ó, de um ponto baixo e no ponto seguinte, diminuição. E no final da carreira nós vamos ficar com 12 pontinhos baixos, certo? Ao terminar essa carreira também, gente, eu vou colocar enchimento aqui por dentro de todo o rostinho para já ficar prontinho, tá bom? E volto então com vocês para a gente fazer a última carreira do rostinho. Ó, gente, fiz aqui, coloquei o enchimento. Agora vamos para a última carreira, então, dessa parte, que nós vamos fazer uma diminuição em cada um dos pontos de base aqui, ó, por toda a voltinha, tá? No total, a gente vai ficar aqui no final com 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer uma diminuição em cada ponto e volto com vocês para a gente arrematar essa primeira parte, tá bom? Ó, gente, feito aqui. Agora eu venho aqui no primeiro ponto de base e fecho com ponto baixíssimo. Puxo o fio, não precisa deixar a sobra tão comprida, tá? Dou nozinho duplo. É só pra gente costurar aqui o finalzinho, então um pedacinho já é suficiente. Venho com esse fio inicial, coloco ele aqui pra dentro. Se caso necessário, eu vou pegar aqui pra vocês. Coloquem mais um pouquinho de enchimento, no meu caso aqui ele tá precisando de mais um pouco. Deixa eu só colocar aqui, gente, a gente já fecha essa aberturinha que ele fica, tá? Então, aproveitem esse momento, se caso precisar de mais enchimento, aproveitem esse momento para terminar, ó. Tá vendo? Então, coloquei aqui. Agora eu venho com a minha agulha de costura e nós vamos fechar, então, essa aberturinha, tá? Então, coloco a linha que sobrou, venho aqui, ó, e vou pegar as argolinhas externas dos 2 próximos pontos e vou puxando, ó. Vou fechando aqui, fechei todos os pontinhos e puxo bem para ele fechar completamente, tá vendo? Bem fechadinho, bem certinho. Então, a gente arremata aqui, dando 2 nozinhos para terminar. Ó, segundo nozinho. E aí, a gente esconde o fio de sobra, passando ele por dentro aqui da nossa peça. Deixa eu só colocar de volta a linha aqui na minha agulha. Pronto. Ó, e a gente esconde passando por dentro dele mesmo, certo? Corto o fio, ajeito bonitinho e temos aqui o rostinho já, a base feita. Vamos agora fazer a parte de baixo aqui do corpinho. Bom, pessoal, vamos lá, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, tá vendo a parte onde a gente acabou de arrematar? Nós vamos pegar aqui, ó, tá? Entre a primeira e a segunda carreirinha aqui, vai ser onde a gente vai pegar para fazer aqui a continuação, tá bom? Ó, venho com o meu fio amarelo, passo por ele, vou dar 2 nozinhos, certo? E nós vamos, então, começar a fazer as carreirinhas aqui. Então, como é que eu vou fazer, ó? Vou levantar uma correntinha para começar e nós vamos fazer um aumento em cada um desses pontinhos de base até o final da carreira. Então, a gente vai pegar aqui a voltinha inteira entre a primeira e a segunda carreira, ó. Vocês podem pegar assim de ladinho também, ó, igual eu tô fazendo aqui, tá? Nos pontos. E vai fazer um aumento em cada para no total ficar com 12 pontinhos, novamente, tá bom? Ó, então eu vou levantar esses pontinhos aqui, eu pego, tá vendo? Eu tô pegando de lado dessa vez,
tá, gente? Então, eu vou fazendo aqui, e assim que eu completar os 12 pontos, eu volto com vocês. Ó, gente, tô no último aumento, vou aproveitar para mostrar mais uma vez onde eu tô pegando, ó, tá vendo onde tá o arremate aqui? Bem no meio, tô pegando aqui do ladinho, ó, tá vendo? Entre essa primeira carreira e a segunda, certo? Então, eu tô pegando de ladinho aqui no ponto e fazendo o aumento. Então, aqui eu completei os 12 pontinhos, tá bom? Então, eu terminei a carreira. Vamos fazer agora mais 6 carreirinhas direto aqui de um ponto baixo em cada um desses 12 pontos de base aqui por toda a volta. Então, serão 6 carreirinhas no total, continuando com os 12 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar como vai ficar depois da 6ª carreira, tá bom? Ó, fiz aqui, tá vendo? Ele já cabe aqui certinho no dedo, certo? Já tá aqui no tamanho bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, levanto uma correntinha e agora eu vou trabalhar com uma carreira de um ponto caranguejo em cada ponto de base por toda a volta. Ponto caranguejo, ó, eu pego o fio aqui, o ponto anterior de trás para frente e faço como se fosse um ponto baixo, ó. Pego o anterior e faço um ponto baixo. E assim eu vou completar toda a minha voltinha, tá vendo que ele dá o acabamento aqui? Então, eu vou fazer por toda a volta o ponto caranguejo, gente, ó. Pegando de trás para frente o ponto e fazendo como se fosse um ponto baixo. E assim eu vou repetir por toda a volta, tá bom? Ó, gente, fiz aqui até o último pontinho. Feito isso, eu vou virar agora pro lado de dentro e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho para arrematar. Puxo o fio, também não precisa deixar a sobra muito comprida. Corto, dou nozinho duplo, ó, passando o fio 2 vezes por dentro da argolinha. Puxo bem, e esse fio de sobra aqui, gente, a gente pode esconder ele, ó, para ele ficar já com o acabamento certinho. Então, eu venho com a minha agulha de costura e eu passo por dentro dos pontinhos das carreiras aqui, ó. Eu passo por entre as carreirinhas, tá vendo? Desse jeitinho. Aí, eu venho com o fio, passo pela minha agulha. Deixa eu só passar certinho ela aqui, gente, só um minuto, tá? Vou passar aqui certinho. Ó, agora sim. E puxo direto aqui. Então, eu já escondi o fio de sobra passando por dentro dos próprios pontos. Feito isso, eu corto. Então, temos aqui o corpinho base feito. Então, vamos agora fazer os bracinhos dele, tá? Então, ó, entre a primeira e segunda carreira aqui do corpinho, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma apertadinha aqui, só para saber as laterais certinho. E vou entrar aqui, ó, bem onde tá a dobrinha, tá vendo? Entre a primeira e segunda do corpinho, tá, gente? Feito isso, eu venho com o meu fio novamente. Ó, deixa eu passar ele aqui. Vou dar 2 nozinhos. Certo? Vou levantar aqui agora a correntinha inicial, juntamente com mais 5 correntinhas, tá? Então, no total, a gente levanta aqui 6 correntinhas, ó, 3, 4, 5 e 6, certo? Feito isso, eu vou voltar, gente, com um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas de base, ó. Então, eu volto com um ponto baixo em cada uma delas aqui, até o final. Então, no total, a gente fica com 5 pontos baixos, tá? Ó. Tô aqui no 5º ponto baixo. Aí, fiz. Tá vendo? Então, aqui a gente já tem como se fosse um bracinho feito. Volto nesse mesmo ponto de base que eu entrei e fecho com um ponto baixíssimo. Deixa eu só puxar aqui. Aí, agora sim. Puxo o fio, não precisa deixar a sobra comprida, novamente, falando pra vocês. Dou um nozinho duplo. E esse fio de sobra eu vou esconder também, passando por dentro das carreirinhas, como eu mostrei pra vocês, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, entre a primeira e segunda carreira. Vou levantar 6 correntinhas e voltar com 5 pontos baixos, tá bom? E arrematar, certo? E aí, nós vamos ter os 2 bracinhos.
Ó, já arrumei aqui, vamos agora fazer as orelhinhas, tá, gente? Então, ó, desse ladinho que eu já fiz, eu vou explicar pra vocês. Eu comecei, ó, primeira, segunda, terceira, entre a terceira e quarta carreira foi onde eu entrei aqui com a minha agulha, coloquei o fio e fiz o trabalho e arrematei entre a segunda e a terceira, tá? Então, só para explicar para vocês, para ficar os pontinhos do lado direito. Desse lado aqui, eu vou começar ao contrário, eu vou começar a partir da segunda para a terceira carreira, ó, um pouquinho à frente de onde tá a linha do anel mágico, tá vendo? Ó, o anel mágico aqui, o centro tá aqui, então eu tô um pontinho à frente, tá? Entre a segunda e terceira carreira nesse lado. O que que eu vou fazer? Vou colocar o fio amarelo aqui, vou dar aqui 2 nozinhos pra gente começar, certo? E vou fazer, gente, ó, vou levantar a correntinha inicial e vou fazer aqui 6 meios pontos altos dentro desse mesmo ponto de base, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó, todos dentro do mesmo lugar, certo? Feito isso, eu venho aqui, ó, entre a terceira e quarta carreira e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Puxo o fio, não precisa deixar sobra grande também, corto, dou um nozinho duplo e vou esconder esse fio de sobra aqui, gente. Deixa eu puxar aqui certinho. Eu vou esconder esse fio de sobra aqui por dentro da minha própria peça, tá bom? Aqui vocês podem tirar de ideia também para fazer um ursinho, tá vendo? Ó, ele fica super legal também, tá bom? Então, eu vou esconder esse fio de sobra e volto com vocês. Esse fio inicial aqui a gente pode cortar, tá? Não tem problema. E volto com vocês, então, para a gente continuar aqui o passo a passo. Bom, pessoal, vamos fazer a juba dele. Então, agora com o fio marrom escuro, nós vamos colocar aqui, ó, na parte da frente, tá vendo? A gente começa pelo meio aqui da parte da frente. Vamos colocar o fio. Deixa eu só passar o fio certinho aqui. Opa, agora sim. Dou um nozinho. Vou dar 2 nozinhos aqui pra gente começar. E vamos fazer a correntinha inicial. Então, a gente já começa aqui pela frente mesmo, tá, gente? Correntinha inicial, certo? O que que nós vamos fazer? Vamos dar uma apertadinha aqui, ó, nas laterais, pra gente saber onde tem que pegar aqui o pontinho, tá? É importante a gente deixar, porque assim fica na mesma direção que estão os bracinhos, não fica torto, certo? Então, dá uma apertadinha aqui pra saber. É a dica que eu dou pra vocês, inclusive, pra conseguir fazer, tá? Então, vamos lá, ó. Nós vamos pegar no mesmo ponto e fazer aqui 3 meios pontos altos dentro desse mesmo primeiro pontinho, ó. 2 e 3, certo? Vou pular aqui uma carreirinha de base, vou pegar na próxima e vou fazer um ponto baixíssimo. Ele vai ficar desse jeito, tá? Vou fazer 2 correntinhas aqui só para levantar o ponto. Venho aqui, faço novamente, ó, 3 meios pontos altos dentro desse mesmo pontinho de base, ó. 3. Pulo o próximo e pego no seguinte aqui, fazendo um ponto baixíssimo, tá? E assim eu vou repetir por toda a voltinha. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, ó. Subo 2 correntinhas, faço 3 meios pontos altos dentro desse mesmo local, ó. Pulo aqui o próximo ponto da carreira e pego no seguinte e faço um ponto baixíssimo. E vou repetir assim, dessa forma, por toda a volta. Essa parte onde tá as orelhinhas, a gente vai fazer a juba aqui atrás, tá? Não vai passar pela frente, é por trás aqui, pra ficar bonitinho, tá bom? Então, eu vou fazer a voltinha completa e volto com vocês pra mostrar como vai ficar. Ó, gente, fiz a voltinha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui no topo eu peguei bem dentro do anel mágico, tá vendo? A parte de trás da orelhinha foi bem atrás dela, tá vendo? Pra ficar direitinho aqui, desse jeito. Aqui na frente, ó, reparem que eu ainda tô terminando. Então, aqui, ó, eu tô fazendo
Eu tenho um aqui para pular, só que o próximo cairia aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar meu ponto baixíssimo aqui e vou fazer mais uma jubinha para completar, tá bom? Então, ó, venho aqui nesse pontinho, repare que eu joguei a parte do corpinho aqui dele, eu joguei para trás para me facilitar para segurar aqui e fazer os pontos, tá? Porque assim eu não pego o ponto errado. Ó, faço os 3 meios pontos altos aqui, como eu já fiz por toda a voltinha, né, para formar a juba. E venho aqui, ó, onde eu comecei, pego aqui a correntinha inicial da jubinha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vai ser aqui que eu vou completar. Puxo o fio, também não precisa deixar sobra comprida. Dou meu nozinho duplo. Puxo bem, deixo bem fechadinho. Venho agora com a minha agulha de costura e escondo o fio de sobra por dentro aqui do rostinho, tá? Mas olha só, gente, como ficou, tá vendo? Olha que bonitinho que tá aqui a jubinha, tá vendo? Já fizemos essa parte, então. Agora nós vamos fazer a parte do focinho, tá, pessoal? Então, ó, anel mágico. Nós vamos colocar aqui 6 pontos baixos. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô usando fio branco agora, como vocês podem perceber, né? Puxo o fiozinho, deixo aqui para contar carreira. Vamos para a próxima, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, façam aí um aumento em cada ponto até o final. Eu vou fazer aqui também e volto com vocês com um total de 12 pontinhos baixos, tá bom? Feito aqui, pessoal, agora só para ele dar um volume, né? Nós vamos fazer mais uma carreirinha de um ponto baixo em cada ponto de base até o final da carreira, tá? Então, no total, a gente continua com os 12 pontinhos, eu vou fazendo aqui e volto com vocês para arrematar. Ó, gente, fiz aqui, então agora eu vou arrematar bonitinho, com ponto baixíssimo no ponto inicial, deixo sobra desse para costura, tá? Dou nozinho duplo, puxo bem aqui, esse fio inicial eu posso colocar aqui para dentro, de onde vai ficar a jubinha. A jubinha não, perdão, gente, o focinho. Venho com um pouquinho de enchimento, mas bem pouquinho mesmo, tá, gente? Só para dizer que tem realmente um pouquinho de volume aqui, tá? Coloco esse enchimento um pouquinho e nós vamos já posicionar aqui pra gente costurar, tá bom? Então, ó, eu venho aqui, deixa eu ajeitar bonitinho. Vou pegar um alfinete e eu já falo pra vocês as carreirinhas, ó. Pegar um alfinetinho pequenininho, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Aqui na oitava carreira, a gente coloca o primeiro alfinete, certo? Nona, décima, 11ª, a gente coloca o segundo alfinete aqui para segurar antes da gente costurar. Acerta bem, centraliza bem e fizemos então aqui a parte do focinho, tá vendo? Então agora nós vamos costurar exatamente como ele tá aqui nessa posição, tá vendo? Deixa ele assim, desse jeitinho, tá? Não deixa a costura redonda, tá? Então, para dar o formatinho de focinho mesmo, deixa ele dessa forma, mais achatadinho nessa parte vertical, tá bom? Porque assim no horizontal ele fica desse jeito que vocês estão observando. Então, como eu falei, da oitava até a 11ª carreira do rostinho, vai ser onde a gente vai fazer a costura aqui com fio de sobra branco, tá? Então, eu pego um pontinho, ó, do rostinho e um pontinho aqui da parte branca e vou puxando e costurando. Fecha bem, aperta bem certinho e vou fazer aqui por toda a voltinha, tá, gente? Então, eu vou costurar e volto com vocês para arrematar. Feito aqui, pessoal, tô no último pontinho aqui de costura, então eu já vou arrematar dando os 2 nozinhos. Venho aqui até no pontinho inicial também para dar o segundo nó. Ó, fiz aqui e escondo o fio de sobra passando por dentro. Puxo bem, venho com a minha tesoura e corto. E temos aqui costuradinho já o focinho, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho. Vamos agora aos bordadinhos do rosto. Com o fio preto, agora nós vamos fazer o bordadinho dos olhinhos. Então, na minha agulha de costura, eu coloquei a linha preta. Ele tá com um nozinho na ponta, certo? Aqui nele,
a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a quinta e sexta carreira do rostinho vai ser onde a gente vai colocar os olhos, tá? Eu contei 4 pontos de distância entre a juba e onde eu coloquei o meu alfinete aqui pro olhinho, tá vendo o alfinete aqui? E entre um olhinho e outro tem aqui cerca de 3 a 4 pontinhos, tá? Vamos pro bordado, pessoal. Eu vou entrar em uma abertura entre pontos, vou sair aqui na altura da sexta carreira, certo? Pra gente fazer um olhão para ele, tá bom? Deixa eu só dar um nozinho mais grossinho aqui para ficar melhor pra gente passar, porque o fio passou reto ali. Então, ó, vamos lá, de novo. Vou entrar aqui, vou pegar um pouquinho de fio aqui para ele prender o nozinho por dentro, tá? Ó. Puxo, assim ele não corre o risco de escapar. Então, a gente vai entrar aqui, ó, da quinta para sexta carreira, tá vendo? A gente pega as duas aqui, os 2 pontinhos da quinta para sexta. E nós vamos preencher esse olhinho aqui. Eu já vou tirar o alfinete, tá? E nós vamos preencher. Aqui, pessoal, a gente vai preencher assim, por quê? Porque assim ele vai ficar com um olho maior, né? Então, vai dar uma amplitude aqui pro olhinho dele. Então, ó, da quinta para sexta, a gente vai fazer ponto cheio, preenchendo aqui todo o olhinho, até ele ficar bem parecido, né, com o formato. Ó, eu acredito que aqui a gente já consiga ter um formatinho legal. Feito isso, eu vou levar o meu fio aqui pro outro lado e preencher do outro ladinho, onde eu tenho o alfinete também, tá? Então, eu vou preencher aqui o olhinho do outro lado e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, ficou desse jeitinho. Agora a gente vai fazer uma sobrancelhinha, então eu vou jogar o meu fio para trás do olhinho, né? No meu caso aqui, a gente joga pro lado esquerdo e faz aqui a curvinha para formar aqui a sobrancelhinha para cima. Então, na quarta carreira, mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3. Na quarta carreira vai ser onde a gente vai fazer esse risquinho de sobrancelha, tá? Levo pro outro ladinho, também com um pontinho para trás do olhinho, no caso aqui agora é pro lado direito. Deixa eu só ajeitar esse aqui, para ele ficar curvadinho, tá? Ó, ele vai ficar com uma aparência um pouco mais alegre, surpreso, né? Então fica uma carinha melhor para ele. E levo 2 pontinhos na diagonal para cima e vou sair uma abertura entre pontos aqui, certo? Ó, ajeito aqui, dou uma arqueada na sobrancelhinha para ficar aqui com expressão mesmo. E agora a gente vai arrematar fazendo nozinhos, tá? Então, ó, eu sempre seguro o fio com a mão esquerda e passo a agulha por dentro, formando um nó. E faço isso algumas vezes até o nó ficar bem grandinho, tá vendo? Feito isso, escondo o fio de sobra por dentro aqui da própria peça até sumir o nozinho e corto, tá? Ó, fizemos aqui então o bordadinho dos olhos. Vamos agora para a parte do focinho, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos pro focinho. Aqui eu peguei o marrom escuro pra gente fazer o bordado, tá? Não é o fio preto. Vou entrar aqui também na abertura entre pontos e sair bem no meio do anel mágico aqui da parte branca do focinho. Ó, vou puxar até esconder esse nozinho, ó. Escondeu. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o preenchimento agora desse jeito, ó. Eu vou jogar na diagonal para minha direita, somente na primeira carreira, tá, gente? Ó. E vou jogar na diagonal para minha esquerda, ó. Pego entre a primeira e segunda e volto no meio do anel mágico, certo? Então, ele já vai ter o formatinho aqui que eu quero para preencher, tá? Vamos preencher, então, todo esse espaço entre um risquinho e outro, a gente vai preencher agora com a própria linha, tá bom? Então, a gente vai passando e puxando e voltando sempre pro meio, ó. Volta sempre pro mesmo ponto, tá? E assim eu vou preencher aqui toda essa parte do focinho. Então, eu vou fazer todo o preenchimento, volto com vocês para mostrar até o ponto que eu quero que ele fique e a gente continua, tá? Pessoal, já tenho aqui todo preenchido. O que que eu vou fazer agora? Eu vou levar meu fio aqui para a parte de cima, bem onde tá a borda do focinho.
Ó, vou passar, atravessar aqui por dentro, pro outro lado, tá vendo? E vou puxar. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse focinho aqui, ó, pra dar o acabamento, pra não ficar aparecendo essas marquinhas aqui na parte de cima. Então, eu vou fechar o focinho aqui na parte de cima. Então, eu volto pro meio, vou descer aqui, ó, da primeira até quase a segunda carreira na parte de baixo e vou puxar. Ajeito bonitinho, ó, já tá montadinho aqui. E agora eu vou fazer aquela divisão da boquinha, tá vendo? Então, eu vou voltar pro meio, aqui, ó, pro ponto central. Eu volto com a minha agulha e vou sair numa abertura entre pontos aqui do lado, ó. E vou puxar. Puxei, ajeito esse fio certinho para ele aparecer, ó. Então, ele vai aparecer aqui a marcação, tá vendo? Da boquinha. E vou só arrematar agora para finalizar, tá bom? Então, a gente arremata com os nozinhos do mesmo jeito aqui na abertura entre pontos. Ó, passo certinho e escondo o fio de sobra aqui por dentro. Puxo bem e corto. Cortei, pessoal. Ó, olha só como ficou. A gente ajeita bonitinho aqui por dentro também, para não aparecer nenhum fio. E tá prontinho o nosso dedoche aqui de leãozinho, ó. A gente pode colocar aqui no dedo e fazer aqui a contação de histórias, das brincadeiras com as crianças, né? Ou as próprias crianças poderem brincar também com os bonequinhos, né? Como se fosse o fantoche, né? O dedoche deles. E ó, fica super fofo, super bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado e essa então foi a nossa aula de hoje, pessoal. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelos dedoches e amigurumis no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como os nossos membros aqui, a Marici Quitério, a Kátia Cristina Rossi e o KG Center, que já, né, já estão sempre aqui acompanhando, inclusive, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma. Se vocês também quiserem se tornar membros aqui, dá uma olhada na parte Seja Membro, que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijão para todo mundo que está sempre acompanhando o canal, que está curtindo os vídeos, compartilhando, comentando aqui sempre, a cada vídeo que sai. Muito obrigada mesmo de coração e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!